Olá pessoal, bem-vindo ao canal do professor Malúcio Souza, o Interação Matemática. Espero que você esteja acompanhando nossas videoaulas aí. O assunto de hoje é matrizes. Vamos falar sobre matrizes, alguns tipos de matrizes, um linguajar um pouco de mais diferenciado sobre M, N, I e J, certo? E vamos fazer algumas das operações. Vamos à definição, diz assim: chama-se matriz de ordem M por N a um quadro de M vezes N elementos, sendo M o número de linhas e N o número de colunas que a matriz tem, certo? Exemplo aqui, eu tenho uma matriz A de M por N. É igual você escrever uma matriz A, agora colocando elementos literais. Uma matriz a matriz ela pode ser representada por colchete, ela pode ser representada por parêntese também, ela pode ser representada por uma barra, certo? E também duas barras paralelas. São algumas das representações da simbologia de matrizes, tá? Se eu tenho uma matriz A de M por N, então eu tenho um elemento A1, 1. Não é A11, é A1, 1. Por que isso? Porque o elemento está localizado na primeira linha e na primeira coluna. É uma maneira de você identificar o elemento. Os valores não. Identificar apenas o elemento. Olha, A21, o elemento está na segunda linha, porque a leitura é linha e coluna, então ele está na segunda linha, só que ele continua na primeira coluna. Aqui você tem a M1. Por que M1? Porque aqui depende, o valor de M é literal, certo? Então, a M1, ele está em alguma linha, só que continua na primeira coluna. Esse M é quando você determina ou quando já vem uma matriz com valores de linhas pré-determinados. A12, o elemento está na primeira linha, só que agora está na segunda coluna. A22, o elemento está na segunda linha e na segunda coluna. E assim por diante, até chegar no AMN, certo? Que é o número de linhas e colunas que você pode determinar. Só que tem um detalhe aqui. Para você saber a quantidade de elementos que tem na matriz, basta você multiplicar M vezes N, aí determina a quantidade de elementos da sua matriz. Um linguajar também muito específico é esse aqui, ó. Cada elemento da matriz está afetado por dois índices, que é chamado de I e J. Se eu tenho uma matriz A representada com uma letra maiúscula, eu tenho uma matriz A, vou ter elementos A minúsculo. Então, cada elemento é A e J. Trazendo esse A e J para cá, ó, A1 e 1, ou seja, o I vale 1 aqui e o J também vale 1. A2, 1, agora o I vale 2 e o J vale 1, certo? Então, os valores numéricos de uma matriz são determinados através desse A e J. Certo? Algumas matrizes já vêm com valores determinados, mas você consegue calcular alguns valores. Nós vamos resolver durante todo o conteúdo. Tipo de matrizes. Nós temos a primeira aqui, matriz linha. É uma matriz de ordem 1 por N, ou seja, 1 vezes N. Porque ela é uma matriz linha. Quem vem primeiro, lembrando que é o M, depois que vem o N. O M é o número de linhas, então, como é uma matriz linha, vai ter somente uma linha, e um já vem determinado. O N, que é o número de colunas, que você pode determinar para a quantidade de colunas que você quer, né, na sua matriz. Então, a matriz linha, ela é 1 por N, certo? Aí a quantidade de elementos você consegue calcular. Basta você multiplicar 1 vezes a quantidade de colunas que você quer na sua matriz linha, certo? Agora vamos falar sobre a matriz coluna. Continuando o assunto de matriz, falando da matriz coluna. É uma matriz de ordem N por 1. Só que esse N é o número de elementos, certo? Então eu tenho um número de elementos
só que somente em uma coluna apenas. Matriz quadrada é uma matriz onde M, quer dizer o número de linhas, é igual ao número de colunas. Então, M é igual a N. Uma matriz A, eu coloquei bem específico aqui, eu tenho um elemento literal, tá? Mas para você pegar a ideia. A11, A12, ou seja, eu tenho dois elementos aqui na linha, certo? Eu tenho duas linhas também e vou ter duas colunas. Aí forma certo um quadrado, por isso que é chamado de matriz quadrada. Claro, você pode colocar vários elementos só numa linha. Então você vai ter que ter o mesmo número de elementos que você tem na linha, você vai ter que ter na coluna também, certo? Por isso que ela é uma matriz quadrada, tá bom? Matriz retangular é uma matriz de ordem M vezes N, só que agora deixa de ser igual, deixa de ser um quadrado, para se transformar num retângulo, onde o número de linhas é diferente do número de colunas. Você pode ter um número de linhas maior que o número de colunas, ou um número de linhas menor que o número de colunas, ou vice-versa, não é isso? Exemplo, eu tenho uma matriz C de ordem M vezes N, então eu coloquei aqui, ó, bem específico, tá? Eu coloquei somente duas linhas, para você perceber, ó, tem duas linhas, só que tem N colunas. Então eu percebo que o número de linhas é diferente do número de colunas, tá bom? Coloquei uma observação aqui, ó. Observação, matriz AM por N tem elementos A e J, sendo I e J a localização desse elemento na matriz, certo? Vamos resolver alguns exemplos, vamos montar uma matriz bem específica para essa questão de A e J, certo, pessoal? Continue acompanhando a aula. Agora vamos resolver dois exemplos sobre matrizes, certo? Bem do básico para a gente aprender passo a passo. Primeiro exemplo é o seguinte: identifica os elementos na matriz, certo? Então, matriz A, eu tenho os elementos 4, 16, 25, 81, 100 e 9, certo? Já com base nos vídeos anteriores, você consegue perceber que você tem uma matriz retangular, porque o número de linhas é diferente do número de colunas. Mas vamos identificar. Se eu tenho uma matriz A, eu vou ter elementos A, tá? Para representar. Então, A11, lembrando que A11, vou colocar bem aqui, ó, A1 e 1. Esse primeiro valor quer dizer a linha que esse tal elemento se encontra, junto com a coluna. Então, aqui eu tenho linha e coluna. Eu quero o elemento que esteja na primeira linha e primeira coluna. A primeira linha é essa aqui, ó, primeira linha e primeira coluna. Então o elemento A1 é o 4. Então A1 vale 4. O A12, ou seja, linha, coluna. Sempre a leitura é essa, linha, coluna. Primeira, porque é o 1. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, mas na segunda coluna, então forma o 16 aqui, tá bom? Só para você começar a identificar essa questão de A1, A12, certo? O elemento A21, agora ele está na segunda linha, porque é um 2, segunda linha, primeira coluna, segunda linha, só que na primeira coluna. Então você tem o 81, tá? A22, segunda linha e segunda coluna, primeira, segunda. Então segunda linha e segunda coluna. Então você tem o elemento 100, certo? E o próximo é A13, primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna, você tem o 25, certo? Só você praticar bastante essa questão da leitura aí. A23, ou seja, segunda linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna, você tem o elemento
9. Tem que fazer bastante essa leitura. Primeiro é linha, onde você tem um pouquinho mais de confusão na identificação. A primeira significa linha e a segunda é coluna, tá bom? No outro exemplo diz: determine a matriz A de elementos A e J, sendo que de ordem 2 por 2. Se é 2 por 2, quando o número de linhas é igual ao número de colunas, você tem uma matriz quadrada, tá bom? Tal que cada elemento, o valor dele é a partir da substituição de I e J. Quando você fizer o cálculo, vai dar o valor para aquele elemento da matriz, certo? Se é uma matriz quadrada 2 por 2 e é uma matriz A, vai ficar assim, ó, A é igual, aí eu vou colocar aqui, ó, aqui é A11, é isso? Aqui é a segunda linha, primeira linha, né? Segunda linha, primeira coluna. Aqui você tem primeira linha e segunda coluna. Você vai colocar o 2 aqui, certo? E aqui você tem a segunda linha e segunda coluna. Então é o A22. E você vai fechar a sua matriz. Nos vídeos anteriores eu falei o seguinte: quando você quiser saber quantos elementos tem na sua matriz, basta você multiplicar m vezes n. Nesse caso, 2 vezes 2, 4. Então você tem 4 elementos. Só que cada posição desse elemento aqui é determinada por I e J. E você tem uma questão, uma equação aqui, um cálculo para você resolver, tá bom? Então, A11, então o primeiro elemento nós vamos conhecer é na posição primeira linha e primeira coluna. Então, A11 é igual. Aí, o seu critério, você vai repetir esses valores. Vou colocar o 5i, na verdade é 5 vezes, tem uma multiplicação aqui, vezes o i, mais o 2j. Falou para você primeiro substituir para poder achar o valor do elemento. Então, o A11, que é o A11, vai ser 5 vezes. O I é o número de linha, onde está localizado, quer dizer, né? Onde está localizado. I vale 1. Então, vai ser 5 vezes. Substitui agora, no lugar do I, você coloca o 1. 1 mais 2. 2j significa que é 2 vezes, pontinho de vezes aqui, certo? O j, só que o j também vale 1. Então, 2 vezes 1. Então, o A1, 1, certo? Ou seja, o elemento que se encontra na primeira linha, primeira coluna, você vai resolver. 5 vezes 1, 5. Mais 2 vezes 1, 2. Logo, seu A1 é igual a 5 mais 2, 7. Aí você guarda aqui esse valor, tá bom? Deixa ele aqui para você substituir depois. Aí você vai ter a matriz agora com os valores. A11 você já encontrou, vale 7. Vou colocar bem aqui, ó, porque é o primeiro elemento na primeira linha e primeira coluna. Vamos achar esse elemento aqui, o A21. Então você vai fazer o mesmo cálculo aqui, ó. Colocar bem aqui para separar, certo? Agora deixa eu mandar direto. O A21 é igual a 5i, então vai ficar 5 vezes o i, que vale 2, 5 vezes 2, mais 2 vezes o j, então vai ficar 2 vezes, só que o j, certo? J é coluna, então como é 2 e 1, você já substituiu o i por 2, o j você vai substituir por 1 agora. Então, o A21 é igual, faz a conta, 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 1, 2, 10 mais 2, 12. Então, o elemento que está na posição segunda linha e primeira coluna vale 12. Então, segunda, primeira linha, segunda e primeira coluna. Então, isso aqui é igual a 12. Certo?
Agora a gente vai resolvendo. Traçar aqui para separar. Agora eu vou fazer esse elemento aqui, o A1, 2. Primeira linha, segunda coluna. Então o A1, 2 é igual. Vou substituir aqui no enunciado da questão. Vai ficar 5 vezes o I. Só que I vale quanto? 1. Que I quer dizer linha. 5 vezes 1, mais, que é da questão, mais o 2 vezes o J. Só que J vale 2. Vou colocar bem aqui 2. Então o A1, 2, vou resolver por parte, vai dar uma continha um pouco maior, olha aqui. 5 vezes 1 é 5, então vou colocar o 5 aqui como resposta. Mais 2 vezes 2, 4. Logo, o elemento que está na posição primeira linha e segunda coluna é o resultado dessa conta. 5 mais 4, 9. Aí eu vou lá, primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna, eu vou colocar bem aqui, ó. O elemento está na primeira linha e segunda coluna. Primeira linha, segunda coluna. Tá faltando esse último elemento aqui, ó. Que nós vamos calcular aqui. Que é o A2, 2. Então, o elemento A2, 2, segunda linha, segunda coluna. 5i, vou colocar aqui, ó. 5i mais 2j. Vou colocar o enunciado, tá? Então, o A2, 2 vai ser igual a 5 vezes 5i, é 5 vezes o i. Então, o i vale 2. 2 mais o 2 que é da questão, vezes o j que também vale 2. Logo, eu tenho que o A2, 2 é igual a 5 vezes 2, 10. 10 mais 2 vezes 2, 4. O A2, 2 é igual a 10 mais 4, 14. Pronto, você acaba de encontrar o elemento que está na segunda linha, aqui, e na segunda coluna, que vale 14, certo? É uma questão de substituição e algumas operações matemáticas que você já tem que ter esse domínio, tá bom? Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Se você gostou da aula, pode deixar o seu curtir e fazer seu comentário. Até a próxima aula sobre matrizes. Vamos fazer algumas operações envolvendo matrizes, tá, pessoal?